Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu, lindíssima, sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de Práticas Colaborativas de Estudos em Grupos 3. Nesse episódio, o roteiro do portfólio digital. Começaremos com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos, 42 anos, 1,64 m, um pouco menos talvez, porque eu estou sem salto. Estou com um vestido floral em saia godê. Ao fundo está a plotagem dos estúdios, então os verdes, cinza e branco. À direita, a nossa tela interativa. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Então, nesse episódio, o roteiro do portfólio digital e qual a dinâmica principal, que é o grupo focal. Para a gente começar, nós vamos aí tratar de alguns elementos essenciais do roteiro e também do grupo focal. Vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa. Bom, práticas colaborativas de estudos em grupo 3, a gente se baseia num roteiro dialógico. Essas serão as temáticas, mas só para a gente resgatar, eu vou abrir aqui o nosso... Cadê o nosso ambiente virtual? Aqui, nosso ambiente virtual. Nós temos lá a Luluzinha, que é a nossa fofinha maravilhosa. Você está aqui no nosso curso de pedagogia. Esse daqui é o nosso ambiente virtual. Deixa eu só dar um F11 para a gente ficar bonitinho. A gente tem aqui, ó, todo o material para vocês acompanharem, no início, no começo do começo, quando os continentes ainda estavam juntos, a gente tem aí as etapas, a gente tem o arquivo do projeto. Então, no arquivo do projeto, você tem, olha, todo ele completo aqui e ao findar você tem o quadro de atividades, então toda a sequência do quadro de atividades, as sugestões da árvore e ao findar você tem o roteiro do portfólio. Qual que é o roteiro, O nosso portfólio, ele tem um roteiro básico que tem 10, se eu não me engano, 10 itens, vamos conferir, são 10 itens, isso mesmo, 10 itens, como diz o bom mineiro, 10. Então, ele tem 10 itens, correto? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, isso. Primeiro item é a capa, certo? A capa tem que ter os nomes, as disciplinas, os professores, o ano. Na própria capa, você pode fazer a folha de rosto, que vai ser o nome da escola ou da instituição que você tem escolhido, o nome dos responsáveis aí pelo trabalho que você vai fazer, pelas oficinas, ou rodas, como a gente acha mais interessante chamar. O sumário, ele tem que ter 3 tópicos. Quais são esses três tópicos? Esses 3 tópicos têm que estar nomeados da seguinte forma: quem somos, o que podemos e contando a nossa história, que são as 3 grandes seções do nosso roteiro. Na introdução, você vai fazer o quê? Na introdução, você tem que fazer um texto de apresentação. Esse texto tem que descrever os objetivos, tem que informar quais são as linhas gerais das atividades de práticas colaborativas de estudo em grupo 3 e como que o portfólio está organizado. O que quer dizer isso? Então, no começo você vai dizer o quê? Vai dizer, olha, este é o registro digital, o registro docente no portfólio digital, organizado ou pensado, planejado a partir da disciplina de práticas colaborativas de estudos em grupos 3, do curso de licenciatura em pedagogia, do 3º período, etc. e tal. O objetivo desse trabalho é vivenciar práticas da gestão educacional em ambientes escolares ou não escolares, bem como discutir temáticas relacionadas à gestão educacional e à dinâmica institucional. Tá? Então, vai ser mais ou menos isso. Você pode ler o projeto para você tirar alguns, se inspirar, digamos assim. Depois, você tem que dizer
qual é a organização do portfólio. Então, este portfólio está organizado em 3 seções, sendo nomeadas tais, né, em que você encontrará o registro das atividades realizadas na instituição tal, durante o período fulano de tal. Beleza? Depois vem a seção Quem Somos. A seção Quem Somos, ela tem 3 elementos. Então, a gente já viu isso, a gente só está recapitulando. O objeto biográfico, foi realizado em sala, nas web aulas. O resumo analítico do livro da Luluzinha, tá? Então, é um resumo analítico, você vai fazer um resumo, porque você vai analisar você vai fazer um resumo porque você não vai escrever o livro de novo, né? Então, é contido. E é analítico porque é a sua análise a respeito da temática discutida pela Luluzinha. O roteiro conceitual, que aí se você não lembra como é que faz, assista nossos episódios aí que tem um episódio especial sobre o roteiro conceitual, que você tem que definir também, né, quais são os elementos da caracterização teórica, porque esse roteiro conceitual é uma caracterização sobre a perspectiva teórico-científica dos temas que você vai trabalhar na instituição. Quais são os temas? Interculturalidade, direitos humanos, políticas públicas, legislação educacional, cultura digital, gestão democrática. Depois você tem a seção 2, que é o que podemos. Bom, na seção 2 a gente pode chamar de prototipagem, porque você vai fazer o registro descritivo do circuito de visitas, né? O registro fotográfico e o material didático que vocês conceberam contemplando as especificidades definidas pelos professores de acordo com o contexto que vocês estudaram. Qual que é esse material? Bom, esse material é especialmente a árvore de digital e a árvore de práticas, mas também o registro fotográfico do circuito das visitas, tá bom? Bem como a descrição do que aconteceu nessas visitas, tá bom? E aí, a seção 3, contando a história, você vai fazer uma análise crítica. O que é análise crítica? A análise crítica é um texto reflexivo contando a visita à instituição com a realização da formação e do material produzido. A reflexão indica o quê? O que a reflexão exige? Indica uma discussão dialógica entre teoria e prática, contemplando citações dos autores estudados nos componentes curriculares e nas discussões, né? Discussões autorais. Esse momento é um momento de culminância com relação ao registro docente. Porque o que acontece aqui? Acontece que nesse texto você vai fazer uma análise, mas é uma análise dialógica. Não é uma análise só. Eu fui na instituição tal, a tal hora, reuniu tantos professores ou tantos gestores, né, no grupo focal. A gente discutiu sobre a temática das políticas públicas, eles sugeriram isso e encerramos às 18 horas, um exemplo, né, às 17 horas. Não é uma descrição, é uma reflexão. Aqui é uma reflexão. Então, a reflexão, ela é um texto mais denso, porque enquanto a descrição ela é mais, digamos, mais objetiva, né, porque você descreve um púlpito, né, um púlpito de altura, né, de 1 metro e alguma coisa, quase do meu tamanho, né, de 1 metro, de acrílico transparente, com a logo do instituto na frente, adesivada. Então, isso é uma descrição. Agora, se eu for fazer uma reflexão crítica sobre o púlpito é um instrumento, né, é um móvel utilizado para proferir mensagens, proferir palestras, geralmente indica a imponência de quem fala. Não sou muito a favor de púlpito, tá, gente? Que é a pessoa que fala ao púlpito, está direcionando, é uma vista de cima, geralmente, não? Essa vista de cima indica que essa pessoa aí tô fazendo uma reflexão crítica, né? De acordo com fulano de tal, alguém que estuda púlpitos. O púlpito foi criado nos odds de, não sei, 1000, né? 1000 e alguma coisa, ou antes de Cristo, não sei. E aí você vai fazer esse diálogo do seu texto, da sua reflexão com a base teórica, fazendo essa costura. Nessa costura entram as citações. Aqui,
vai ser fundamental você trazer as citações de quem? Da Luluzinha, é claro. Então, as citações da Luluzinha sobre o conceito de gestão e tudo que você visualizou nessas vivências, nesse circuito de visitas, e como a teoria sobre gestão, dimensões da gestão, né, te dá essa visão agora sobre o processo de organização e de gerenciamento de uma instituição escolar ou não escolar. Depois você tem a autoavaliação, que é um processo de análise e reflexão introspectiva, as considerações provisórias e, por fim, as referências de acordo com a ABNT, que vocês já conhecem o processo. Perfeito? Bom, e para a gente entender a dinâmica do grupo focal, a gente tem aqui algumas considerações gerais. Vocês vão organizar grupos focais nessa jornada de práticas. Então, na apresentação interativa, inclusive, que está disponível no ambiente, esses ícones verdinhos aqui são interativos. Então, você clicar, você vai ter saiba mais a respeito disso, tá? Então, o que são grupos focais? Vamos lá. Grupos focais são... Opa, faltou um M ali no matar, tá bom? Depois a gente atualiza para vocês. Mas o João Mata, lá no livro Metodologia da Pesquisa em Educação, que está disponível na biblioteca virtual, diz o seguinte: grupos focais são o quê? Tipos de entrevista, tipos de entrevista em que se discute um tema de interesse para a pesquisa, evidentemente, produzindo assim uma visão de grupo. Então, mais do que uma entrevista, porque é uma visão individual na entrevista, você tem uma visão de grupo, tá? Essa visão de grupo, ela vai emergir como? Ela emerge a partir da interação entre os participantes. Então, na discussão que vocês fizerem nesse circuito de 5 visitas, é que vão emergir a visão desse grupo sobre gestão democrática, sobre legislação, sobre direitos humanos, interculturalidade, cultura digital, diversidade. Esse grupo ele é guiado por um moderador. Então, do grupo será o moderador, que vai sempre conduzir o debate. E, ao mesmo tempo, vai procurar manter a discussão focada, né, para ela não sair e divagar a respeito, né, das razões da existência, da vida, da Terra, do universo, etc. e tal. Então, para você saber na íntegra o que são os grupos focais e como eles se organizam, leia o material que está disponível lá. Se você quiser saber mais, então, aí você vai acessar o livro sobre metodologia lá do Matar, que está disponível no nosso ambiente virtual e na biblioteca. Vou fechar aqui o menu e aí, olha, tem um trecho aqui que é só sobre grupo focal. Então, o João Mata vai trazer toda a caracterização do grupo, dizer como que se faz um grupo, explanar sobre o grupo, tá? Traçar noções gerais de como que o grupo, né? Olha, aqui o trecho que eu destaquei lá pra gente, olha só. O trecho que eu destaquei que tá lá na nossa apresentação, né? Olha, grupos focais, blá, 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 blá. Olha só que lindo. Eu vou até, inclusive, marcar aqui, colocar um amarelo, né? Olha só. Então, ai, que lindo, né? Bom, e aí, aqui, ó, como que se organizam os grupos, né? Deve-se considerar os seguintes fatores para definir um grupo. Qual que é o objetivo da pesquisa? Qual que é a complexidade do tema? Qual que é o nível de experiência ou conhecimento dos participantes? Se você vai lidar com gestores, é muito provável que esses gestores já tenham noções desses temas que nós estamos discutindo. O nível de paixão e o número de questões que vocês vão conduzir o grupo. O grupo sempre tem que ter algumas questões para motivar a discussão desse grupo. Então, se você quiser saber mais, todos os elementos você tem que ler, é claro, né? Estão disponíveis aqui no livro do João, lá na biblioteca virtual. Perfeito? E dando continuidade, o que nós temos? Sim, claro. Aí, se você preferir assistir, você clica aqui, você vai assistir a aula de práticas colaborativas de estudos em grupo 1, em que tem um vídeo especial maravilhoso
Olha com quem? Comigo mesma, gente. Ai, que tudo. Eu tô vendo eu mesma. Isso é fabuloso. É porque eu sou chique, né, gente? Então, aqui tem uma incorporação, né, um vídeo sobre grupos focais produzido mas explanando o que são grupos focais, como eles se organizam, como que você pode, quais as competências do grupo, quem são os componentes participantes do grupo e como que os grupos se organizam e como conduzir o grupo, os objetivos e que materiais podem ser utilizados. Esse material foi produzido juntamente com o professor Saulo Macedo e está disponível no ambiente virtual e está disponível aqui também, tá? Bom, e, é claro, você tem uma apresentação que está disponível aí no ambiente virtual, que é o específico, que é uma roda de conversa sobre grupos focais, né? Como fazer grupos focais. Então, depois você acessa esse material, tá super, hiper, mega maravilhoso, não é verdade, gente? Aí tá tudo. Fantástico. Então, aqui a gente trouxe o quê? Generalizações, de modo geral e resumidinho, né, em 20 minutos é o que dá para a gente fazer. Repassamos o roteiro do portfólio, que está especificado lá no ambiente virtual, discutimos a organização do grupo focal e demos as dicas de como organizar esse grupo, até porque o material já está produzido e está disponível lá no ambiente virtual. E também destacamos aí a importância de quê? Se você quiser saber de verdade o que está acontecendo aqui, você faz o quê? Você lê. Então, leia os materiais, leia as referências indicadas e, acima de tudo, curiose-se, porque é a curiosidade que nos move, não é verdade? É só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.